O renomado jornalista Alexandre Garcia revela verdades impactantes que envolvem o descondenado e presidente Lula e membros do Supremo Tribunal Federal em relação aos acontecimentos do fatídico 8 de janeiro, quando cidadãos de bem foram afetados injustamente. Garcia também lança luz sobre os surpreendentes detalhes das joias recebidas como presente pelo ex-presidente Bolsonaro, enquanto expõe todos os presentes que Lula e Dilma carregaram ao longo dos anos. Nesse contexto, o jornalista destaca a covardia percebida na esquerda comunista, desmantelando as narrativas enganosas supostamente forjadas pela Globo com o objetivo de distorcer os fatos e prejudicar a reputação do ex-presidente Bolsonaro. Além disso, Garcia revela um plano chocante de Lula, que estaria incentivando o PT a elaborar uma lei com o propósito de anular as condenações de Dilma Rousseff. Esse movimento político levanta questões preocupantes sobre o sistema de justiça e a transparência no cenário político atual. Antes de apresentar o conteúdo desta notícia, é de suma importância que você dedique alguns instantes para deixar o seu like e compartilhar a sua opinião nos comentários. Caso ainda não esteja inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever agora mesmo. Nossa comunidade de patriotas cresce a cada dia, e juntos temos o poder de fazer a diferença. Ao compartilhar este vídeo, você contribui para que mais brasileiros tenham acesso a informações relevantes e bem fundamentadas. Agora convido você a ouvir atentamente a análise do renomado jornalista Alexandre Garcia. Tire suas próprias conclusões sobre esse assunto. É fundamental que estejamos atentos para que a verdade não seja enterrada. A última mulher presa no presídio feminino da capital do país foi liberada e voltou para casa em Rio do Sul, Santa Catarina. É uma avó de 2 netinhos, tem 55 anos, o nome dela é Dirce Rogério. Ela é chamada assim pela imprensa militante de golpista, de terrorista. Tem até lá uma que escreveu que uma das acusações é dar golpe armado. Ela está proibida, a prisão preventiva continua, né? As medidas cautelares. Ela está de tornozeleira, ela tem que se apresentar ao juiz de Rio do Sul todas as segundas-feiras, ela não pode sair de casa à noite, nem nos fins de semana. Não pode ter arma. Foi feita uma auditoria de presentes entre 2003 e 2016. Lula e Dilma receberam 1.073 presentes. Eu estou citando aqui a auditoria. No governo, e só 15 foram para o patrimônio. 15. 361 presentes eram camisetas, perfumes, gravatas, bonés, chinelos. Restaram 712. Desses, 568 para Lula. Só 9 foram para o patrimônio. E 114 para Dilma. Só 6 foram para o patrimônio. Aplica-se aí o decreto 4.344, artigo 3º, parágrafo único, inciso 2º. Conclusão da auditoria. Falha nos registros, absoluta fragilidade do sistema, presentes são entregues para o ajudante de ordens ou para o cerimonial. O decreto trata de presentes não documentos, apenas en passant, e ninguém consegue interpretar o que é. De 2010 a 2016, afora isso, desapareceram 4.564 itens do patrimônio da União localizados na Presidência da República, 2 por dia. É o relatório do ministro relator Alton Alencar Rodrigues. E qual é a questão? É que não há lei. E está escrito na Constituição, num inciso do artigo 5º, que não pode haver crime sem que antes haja uma lei estabelecendo que aquilo é crime. E sem que antes uma lei estabeleça qual é a pena para esse crime. Então, a gente fica pensando, está se discutindo o quê? Michel Temer dá uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, que está circulando agora, e diz o seguinte:
Não é fácil distinguir o que seja pessoal ou não. Ele foi presidente da República. Não. Tem lá um departamento que faz esse registro. Mas é uma coisa assim tão... aplica-se aí de caráter pessoal. É uma gravata, sim. Um relógio. O Estado brasileiro usa relógio de pulso. Se é um relógio lindo, de pé, de parede, vai para o palácio. Agora, de pulso, o palácio não tem pulso, né? Então, são essas coisas que é preciso legislar a respeito, estabelecer uma norma. Não tem norma legal. Eu conversei agora, nesse fim de semana, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e com o ministro do Tribunal de Contas da União. E a opinião deles é essa, que é preciso fazer lei a respeito. Senão fica uma decisão que vai pela cabeça das pessoas que estão decidindo, ou o pessoal que trabalha no patrimônio do palácio, ou um juiz, enfim, que vai ter que decidir sobre isso. Eu estou vendo aqui que essa mania marxista de reescrever a história, o presidente Lula está incentivando o PT a fazer uma lei para anular a condenação de Dilma. Aí Michel Temer, nessa entrevista, diz o seguinte: a narrativa de que Dilma foi absolvida pelo TRF1, o Tribunal Regional Federal aqui do Distrito Federal, né? Não foi. Não houve exame do mérito, apenas levou em conta que condenação política não significa ser apenado em outro tribunal. Não se aprofundaram propositadamente no tema. Então, essa é a questão. Eu falei, presidente Lula, há pouco, né? A Human Rights International acaba de mandar uma carta para ele e fazer também divulgou uma nota condenando Lula, criticando Lula, de o Brasil querer entrar, ter um papel maior no Comitê de Direitos Humanos, Conselho de Direitos Humanos da ONU, e ter toda essa proximidade com ditadores, com regimes ditatoriais que não respeitam os direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, que é mais aqui que citou, Rússia. É uma nota que a ONU não pode ignorar essa posição do Brasil na hora de examinar o desejo brasileiro de entrar no Conselho de Segurança.